Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de 2 Samuel, capítulo 14. Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei Davi estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupa de luto, não te unjas com óleo e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei Davi, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei! E disse-lhe o rei Davi: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. Estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: Injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse o rei: Vive o Senhor Jeová, que não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao meu senhor. E disse o rei: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que não fique batido dele o seu desterrado, para que não fique banido dele o seu desterrado. Repetindo: para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem
quem tenta destruir totalmente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é, meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, se inclinou e agradeceu ao rei, e disse Joabe: hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: retorne para a sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei Davi. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, e sucedia que no fim de cada ano o cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a segunda vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo de Joabe. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse: por que puseste os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que vim de Jesur, melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei,
e o rei Davi beijou a Absalão. A rebelião de Absalão, capítulo 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava à entrada da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhes fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor Jeová, porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor Jeová outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor Jeová. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, vinha o povo e ia crescendo Absalão. A fuga do rei Davi, diz o título. Então veio um mensageiro ao rei Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, nos alcance, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. E saiu o rei Davi com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois,
Disse, pois, o rei Davi a Itai, o geteu: por que irás tu também conosco? Por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor Jeová, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Então Davi disse a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor Jeová, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, se porém o Senhor Jeová disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim conforme parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura vidente? Profeta, torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, do Deus de Israel, e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta e caminhando descalço. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse o rei Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe o rei Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel.
E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei, farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Repetindo, eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Ziba engana Davi, capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas de verão, para comerem os moços, e o vinho, para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Simei amaldiçoa Davi, diz o título. E chegando o rei Davi a Burim, eis que ali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor Jeová te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor Jeová o reino na mão de Absalão teu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirar a cabeça. Disse, porém, o rei Davi: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor Jeová lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procurava a minha morte, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor Jeová o disse. Porventura, o Senhor Jeová olhará para a minha miséria, e o Senhor Jeová me pagará com bem
a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele, chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Aitofel e Husai aconselham Absalão, diz o título. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Husai a Absalão: viva o rei! Viva o rei! Porém, Absalão disse a Husai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Husai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor Jeová e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se fosse a palavra de Deus, se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. O espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Husai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio, alguns dentre eles,
Cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, então arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor Jeová o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor Jeová trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Usai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse. E eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço que avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Bauri, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, foram e anunciaram a Davi e disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E quando clareou o dia, não faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi para Manaim, porém Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão nomeou Amasa
em lugar de Joabe sobre o exército. E era Amasa filho de um homem, cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Davi é socorrido, diz o título. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, rei de Sabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne, e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Com letras bem grandes: paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.